Naquele dia, acordei já com uma sensação estranha, como se algo não estivesse bem dentro de mim. A barriga doía, um incômodo sutil no começo, que aos poucos foi crescendo até se tornar uma pressão constante que me fazia franzir a testa a cada movimento. Tentei ignorar, me levantar para cuidar da Clara, que já estava na idade de querer atenção e companhia o tempo todo. Pensei que fosse só uma indisposição comum, talvez algo que um pouco de repouso resolveria. Mas, conforme eu tentava preparar o café da manhã, senti uma onda forte de náusea que quase me fez desistir. O cheiro do pão fresco parecia insuportável, e eu precisei me sentar para não cair. Clara, que estava no quarto brincando com seus bonecos, percebeu que algo estava errado. Ela chegou devagar, com aquele olhar curioso e preocupado que só uma criança sabe ter quando sente que a mãe está diferente. "Mamãe, você tá bem?" perguntou, com a voz doce, mas firme. Eu sorri para ela, ainda que minha boca estivesse amarga, e tentei tranquilizá-la. "Tá tudo bem, meu amor. Só uma dorzinha chata, mas já vai passar, tá?" Mas nem eu acreditava no que dizia. Tentei seguir o dia normalmente, dar atenção para Clara, arrumar a casa e até preparar o almoço. No entanto, cada movimento parecia um esforço gigantesco. A dor aumentava, um aperto forte que me deixava ofegante, e a náusea voltou com tudo, me fazendo correr para o banheiro várias vezes. Eu queria tanto que Felipe estivesse ali, que ele me visse naquele momento, que entendesse o que eu estava passando. Mas ele trabalhava o dia todo, saía cedo, chegava tarde, cansado e sempre com um olhar crítico, como se tudo que eu fizesse nunca fosse suficiente para ele. Quando ele chegou naquela tarde, o sol já começava a se pôr, tingindo a casa com uma luz alaranjada. Eu estava sentada na cozinha, a cabeça apoiada nas mãos, tentando controlar as dores que apertavam meu corpo e me sufocavam. Clara estava ao meu lado, fazendo companhia, enquanto eu tentava não demonstrar fraqueza. Eu sabia que para Felipe, fraqueza era sinal de incompetência, e ele não tinha paciência para mulheres que inventavam desculpas. Mal terminei de encostar no balcão, e ele já cruzava os braços, olhando para mim com aquela expressão que eu aprendi a temer. "Para de desculpas para não cozinhar, Ana", disse ele, com voz ríspida e cheia de desprezo. Naquele momento, a dor apertou mais forte, como se o meu corpo inteiro rejeitasse aquela indiferença cruel. Eu queria gritar, explicar que não estava inventando nada, que a dor era real, que eu mal conseguia ficar em pé. Mas a voz falhou, e eu só consegui me apoiar no balcão enquanto as lágrimas escorriam silenciosas pelo meu rosto. Clara, com a pureza e a coragem que só uma criança tem, se aproximou e segurou minha mão com força. "Mamãe, por favor, não chora", pediu, com os olhos cheios de medo e ternura ao mesmo tempo. "Eu não gosto quando você sofre." Aquela frase me partiu o coração e me deu forças para não desabar por completo. Eu olhei para minha filha e, por ela, decidi que precisava aguentar, resistir, lutar para que aquele ciclo de dor e indiferença terminasse. Mas, enquanto me esforçava para me recompor, Felipe continuava ali, impassível, sem uma palavra de conforto, como se eu fosse apenas um fardo que atrapalhava sua rotina. Pensei naquele momento que talvez ninguém pudesse me ajudar, que eu estava sozinha naquela casa, sofrendo em silêncio por causa de alguém que dizia me amar, mas só sabia me ferir. Ainda assim, a presença de Clara era meu refúgio. Quando ela me abraçou, sussurrando palavras que eu nem lembrava de ter ensinado, senti que, apesar de tudo, eu não podia desistir. Porque aquela dor que me consumia não era só física, era também a dor de ser invisível dentro da própria casa, de ser julgada e humilhada por quem deveria cuidar de mim. Com muito esforço, consegui levantar do chão e me apoiar em Clara, caminhando lentamente para o sofá. Ali, sentei com o corpo trêmulo, tentando controlar os tremores que a dor causava. Sabia que o pior ainda estava por vir, que precisava ser forte para enfrentar o que Felipe poderia dizer ou fazer. Mas também sabia que algo dentro de mim começava a mudar, que não podia mais aceitar aquela indiferença como normal. Aquela noite, enquanto Clara dormia no meu colo, olhando para o teto com olhos sonolentos, prometi para mim mesma que não ficaria calada. Que minha dor merecia respeito, e que minha filha merecia uma mãe que se respeitasse. E assim, entre lágrimas e tremores, comecei a me preparar para a luta mais difícil da minha vida.
O dia amanheceu cinzento, refletindo exatamente o meu estado. Eu mal consegui dormir, a dor insistia em me atormentar, e o peso da angústia parecia maior do que a fadiga. Clara, minha filha de 6 anos, já estava animada como sempre, correndo pela casa com seus passos leves e sorriso que tentava contagiar até a mim. Eu queria retribuir, mas o corpo não obedecia. Levantei-me devagar, cada movimento parecia um esforço descomunal, e a sensação de náusea aumentava conforme eu caminhava até a cozinha. Minha cabeça latejava, e o estômago revirava. Enquanto tentava preparar algo simples, sentia aquela dor crescer, como uma chama que se espalhava por todo o meu corpo. Foi quando Felipe entrou na cozinha. Ele tinha acabado de acordar, o olhar era frio, cansado, mas sem um pingo de preocupação. Ao me ver apoiada na bancada, franzindo o rosto de dor, ele não esboçou um gesto de ajuda. Ana, já são quase 10 da manhã, e você ainda está deitada? Disse com a voz carregada de impaciência, enquanto cruzava os braços. Para de usar essa desculpa de dor para não fazer nada em casa. Meus olhos arderam. A voz dele era como um golpe. Tentei responder, explicando que realmente não estava bem, que a dor era forte, que mal conseguia me manter em pé. Mas ele não quis ouvir. Dorzinha de mulher, sempre querendo atenção, completou, com um tom que me fez sentir menor, invisível. Senti o peito apertar. A humilhação misturava-se ao desconforto físico e me fazia questionar onde tinha ido parar o homem que eu amava antes de tudo isso. Nesse momento, Clara entrou correndo, segurando um de seus desenhos coloridos, e ao ouvir Felipe, não hesitou. Pai, para de falar assim da mamãe. Ela tá mesmo doente. Eu vi ontem quando ela caiu no banheiro. Sua voz era firme, cheia da inocência e da coragem que só uma criança pode ter. Felipe olhou para ela como se não acreditasse, mas a expressão de Clara o fez hesitar por um instante. Você não entende nada, pequena, respondeu com desdém, desviando o olhar. Eu me aproximei e abracei Clara, sentindo uma mistura de orgulho e tristeza. Minha filha era meu escudo naquele momento, mas também sabia que a situação poderia piorar a qualquer instante. Passei o resto da manhã tentando descansar, mesmo com os incômodos constantes. A dor persistia, e o desconforto só aumentava. Não conseguia ficar muito tempo sentada, e andar pela casa era um desafio. À tarde, tentei preparar algo simples para o almoço. Queria fazer algo para Clara, para que ela não ficasse tão triste com a situação, mas quando levantei a panela, senti novamente uma pontada forte no estômago. Meus joelhos fraquejaram e, por pouco, não caí. Foi nesse momento que Felipe entrou na cozinha novamente. Ele parecia mais irritado do que antes, e ao me ver naquele estado, em vez de ajudar, soltou outra frase cortante. Para de desculpas e de frescura para não cozinhar. Aqui não é hotel, e ninguém vai ficar esperando que você faça tudo. Eu não consegui segurar as lágrimas. A humilhação era grande demais para suportar calada. Clara, que estava no canto da sala, correu até nós e, com uma força surpreendente para a idade, enfrentou o pai. Para de falar assim da mamãe. Ela tá sofrendo. Gritou, os olhos brilhando, as mãos cerradas em punho. Felipe olhou para a filha, surpreso com a coragem dela, e tentou fazer com que ela se calasse. Cala a boca, menina. Você não sabe do que está falando. Rosnou. Mas Clara não se intimidou. Passou a mão na cintura, como uma pequena guerreira, e respondeu. Mamãe é a pessoa mais forte que eu conheço, e eu sei quando ela tá doente. Você devia aprender a respeitar ela. O silêncio tomou conta do ambiente, e, pela primeira vez, Felipe pareceu pequeno diante da firmeza da filha. Sem dizer mais nada, ele saiu pela porta, deixando um rastro de palavras não ditas e ressentimento no ar. Eu abracei Clara com força, sentindo meu coração acelerar entre lágrimas e uma sensação estranha. Aquela pequena estava me dando uma força que eu não sabia que tinha mais. Nos dias que se seguiram, a tensão continuou. Felipe evitava falar diretamente comigo, mas as indiretas e o silêncio pesado eram constantes. Eu sentia meu corpo fraquejar, mas a presença de Clara, sua inocência e sua coragem, me mantinham de pé. Em um momento,
Peguei Clara no colo, senti seu cheirinho de cabelo, seu calor, e pensei que, apesar de tudo, eu precisava ser forte para ela. A dor continuava, mas meu coração começava a se armar para uma batalha maior. Porque não podia mais aceitar ser vista como alguém fraca, ou como um peso na vida daquele homem. Eu tinha uma filha que acreditava em mim, e isso me dava forças para seguir adiante, não importa o que viesse pela frente. Os dias que se seguiram foram uma mistura difícil de dor física e desgaste emocional. O enjoo não me dava trégua e as dores se intensificavam, tornando cada simples movimento um desafio. Eu me sentia fragilizada, mas também com uma raiva crescente, que crescia toda vez que ouvia Felipe falar com desprezo ou ignorar minha condição. Numa tarde particularmente difícil, mal consegui levantar da cama. Meu corpo tremia, e a sensação de náusea apertava o peito. Eu sabia que precisava me alimentar, mas até a ideia de levantar da cama me parecia um esforço impossível. Clara, minha pequena guerreira, estava na sala brincando silenciosamente, tentando não chamar atenção para sua preocupação. Com muito esforço, consegui me apoiar na parede e ir até a sala, onde caí de joelhos, vomitando com força no tapete. Eu estava exausta, desesperada. Clara correu para perto de mim, com os olhos cheios de lágrimas, tentando me acalmar com sua vozinha doce. Mamãe, fica calma, eu tô aqui. Foi nesse instante que Felipe entrou pela porta, vindo do trabalho. Ele parou, viu a cena e sua reação foi tudo o que eu menos esperava. Em vez de ajuda ou preocupação, ele soltou uma frase dura, fria, que cortou meu coração ao meio. Para de dar desculpas para não cozinhar, Ana. Você tá se fazendo de vítima de novo. Meu corpo inteiro estremeceu com aquelas palavras. A dor física virou dor emocional em segundos. Não consegui dizer nada, só me encolhi mais, tentando esconder as lágrimas que começavam a rolar. Clara, porém, não ficou calada. Com a força que só uma criança pode ter, ela olhou nos olhos do pai e falou, com uma coragem que me surpreendeu. Pai, para de falar assim da mamãe. Ela tá doente de verdade. Eu vi quando ela caiu. Você não pode falar assim. Felipe ficou parado, sem saber o que dizer. O olhar dele vacilou, e por um breve momento, parecia que ele estava confrontando não apenas a voz da filha, mas também sua própria consciência. Eu, mesmo fraca, sentei ao lado da Clara e segurei sua mão com força, sentindo uma mistura de orgulho e esperança. Felipe, você precisa entender que eu não posso fazer tudo sozinha, principalmente quando estou passando por isso. Eu não quero que a Clara cresça acreditando que é normal um pai falar assim com a mãe. Minha voz saiu firme, mesmo com o cansaço. Felipe permaneceu em silêncio, como se as palavras finalmente tivessem atravessado a casca dura que ele tinha criado ao redor do coração. Mas foi a reação de Clara que iniciou a verdadeira virada naquela situação. Enquanto Felipe estava distraído, a pequena pegou o celular dele, que estava em cima da mesa, e com a ingenuidade de uma criança preocupada, enviou uma mensagem para a irmã de Felipe, uma pessoa próxima da família que sempre demonstrou preocupação com a nossa relação. Na mensagem, Clara contou tudo, as discussões, as palavras duras, minha dor, e como o pai estava me tratando mal naquele momento difícil. Algumas horas depois, Felipe recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha estava sua irmã, furiosa, exigindo explicações e chamando para a responsabilidade, apontando quão errada estava a forma como ele estava agindo comigo. A tensão tomou conta da casa. Felipe, que até então não demonstrava remorso, se viu diante da realidade do que suas atitudes causavam, exposto para sua própria família. Essa intervenção externa marcou o início de uma mudança lenta, mas real. Felipe parou de me atacar verbalmente. Começou a tentar me entender, mesmo que a comunicação ainda fosse difícil para ele. Era como se ele estivesse tentando aprender a ser marido, pai e companheiro, mesmo que tarde. Foi também a partir dali que ele começou a se aproximar de Clara de um jeito diferente. Aquele pai rígido e impaciente deu lugar a um homem que, apesar das falhas, buscava melhorar. Com o tempo, as conversas entre nós se tornaram mais frequentes e sinceras. Eu mostrei a ele o quanto machucava com suas palavras e atitudes, e ele, pela primeira vez, pediu desculpas verdadeiras. Naquela noite,
Enquanto Clara dormia no meu colo, Felipe sentou ao nosso lado e disse, com voz baixa e sincera: Ana, eu errei muito, eu sei. Quero mudar. Quero ser melhor, por você e pela nossa filha. Foi um momento de esperança que eu não esperava sentir tão cedo. Nos dias seguintes, ele começou a procurar ajuda. Entrou em contato com um terapeuta, disposto a trabalhar seus problemas de irritação e raiva. Eu, apesar das dificuldades da recuperação, sentia que o peso dentro de mim começava a aliviar. Clara, sempre um ponto de luz, era minha maior motivação. Ela era a prova viva de que, mesmo no meio da tempestade, o amor e a coragem podiam transformar tudo. E foi assim, com a força de uma filha pequena, o despertar de um marido e o meu próprio renascer, que começamos a reescrever nossa história. Uma história que antes era marcada pela dor e pelo desrespeito, agora caminhava para a esperança, o perdão e a reconstrução. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas naquele momento, eu sentia que estávamos no caminho certo. Porque às vezes, a mudança começa na voz de uma criança e no coração disposto a ouvir. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!